Olá, amigos fãs de esporte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Newsfoot, tá bom? Vídeo esse antes da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, a partir das 9h30 da noite. Então, você São Paulino, você que torce pro Lion, fique atento aí, porque amanhã tem jogo e abertura da 7ª rodada com esses dois times, beleza? E, obviamente, nós vamos começar também, temos os nossos palpites no final do vídeo, aquele palpite bacana, né? O que a gente acha que vai ser o resultado de cada jogo, porque esse final de semana, mais um final de semana aí que promete. E, é claro, aproveitando, convidando você, fãs do esporte, para que ative os sininhos das notificações, né? Nos siga nas redes sociais, beleza? Deixe aquele like legal e, é claro, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, com seus familiares e não deixe, óbvio, de assistir os vídeos que nós já produzimos, né? Porque isso também vai nos ajudar bastante e a gente desde já agradece a sua força aí, tá bom, pessoal? E é claro que comigo, sempre naquela força, Vinícius, seja muito bem-vindo a mais um vídeo antes da 7ª rodada do Brasileirão. Fala aí, pessoal, tudo bem? Fãs de esporte do Newsfoot. E é isso, vamos para pré-rodada, né? Da sétima, aliás, pré da 7ª rodada. E vamos lá dar nosso palpite, fazer um comentário do seu time. A gente tem bastante notícia essa semana, né? Principalmente da seleção brasileira também. E é isso, bora pra cima. Não deixe de se inscrever, deixa o like, siga a gente nas redes sociais, que é muito importante. A gente traz bastante conteúdo por lá também, tá bom? E é isso, bora pra cima. Beleza, pessoal, fãs de esporte, vamos então começando com as notícias do seu time, né? O seu time de coração. E vamos pegar o nosso aviãozinho, vamos começar lá no Rio de Janeiro, Vinícius. Vamos Oh, falar aí do sim. Vasco, vamos falar do Vascão, né? E a gente teve, né, na última rodada em que o Vasco jogou, empatou, né? Mais uma atuação ruim e o técnico Carille deu tchau ao Vasco, né? E eu trouxe um dado interessante sobre obviamente o técnico, né, ex-técnico do clube, e também sobre o Vasco. O Carille, ele teve 21 jogos pelo Vasco, tá, com 9 vitórias, 7 derrotas e Nossa 5 senhora. empates. E somando tudo isso, fazendo um cálculo aqui rápido, dá um aproveitamento de apenas 50,7%. Tá? E uma curiosidade sobre o Vasco é que nos últimos 10 anos, pessoal, nenhum treinador conseguiu ficar mais de um ano à frente do time. Que coisa, né, Vinícius? Ah, cara, é assim, o Carille pra mim ele é um pouco injustiçado, né? Desde a época do Santos, agora na Série B, isso mostra um pouquinho. Mas não vou falar do Santos agora não. Mas enfim, os números não são bons, né? Com o Carille. E esse dado que você trouxe aí dos últimos 10 anos, nenhum treinador durou um único ano, né? No clube, tipo, um trabalho completo. Ah, Sim, assim, eu digo que é um sinal de alerta, né? Não só pro Vasco, mas pros outros também, se tiver com esse número. Porque aqui no Brasil os caras não têm tolerância, né? Às vezes é 2 meses de trabalho, o cara foi mal, manda o cara embora. E assim, é só a dívida pro clube, né, que cresce. Então é complicado. é verdade. E, bem, agora falando do Botafogo, né? O Botafogo que esse ano vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA, né? E nos próximos dias, o troféu desse Mundial vai começar o seu tour, né? Vai passar aqui pelo Brasil e vai começar pelo Botafogo, né? Ele vai ficar lá à disposição do torcedor botafoguense no General Severiano, né? Que é a casa ali do Botafogo, tá? Logo depois disso, já agora no começo de maio, tá, pessoal? Vocês podem entrar no site lá do Botafogo, conseguir o seu ingresso, para que você possa ir ver essa taça tão esperada aí nesse primeiro Mundial de Clubes. Logo depois do Botafogo, esse tour continua, vai passar pelo Flamengo, vai passar pelo Fluminense e termina aqui em São Paulo, na sede do Palmeiras, tá bom, pessoal? Então, esses 4 clubes que vão participar desse Mundial vão ter a oportunidade de mostrar o troféu aí para os seus torcedores. Que, Quer que falar alguma ver... coisinha, Vinícius? Ah, só ia falar que vergonha pros times de São Paulo, né? Vão 3 do Rio de Janeiro e só um de São Paulo. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Tinha que ser pelo menos mais um de São Paulo pra ficar 2-2. Mas, né? É o que temos pra hoje, né? Vamos esperar dias melhores aí, né? Nossa, Na demorando, hein? verdade, a gente precisava de mais 2 clubes, né, para ficar empatado, né? É Porque verdade. lá no Rio é Botafogo, Flamengo, Fluminense, aqui Palmeiras tinha que ter pelo menos São Paulo e os Corinthians ou Santos. Vou, O vou Santos nunca é amenizar aqui para citado, né? você. Impressionante, né?
Mas tá bom. E aí, então, depois ali do Botafogo, vamos ali no vizinho Flamengo, tá? Essa semana, pessoal, na terça-feira, o Bruno Henrique, ele completou 300 jogos pelo clube, tá? E o Luiz Araújo completou 100 jogos. E lá no Ninho do Urubu, esses dois jogadores foram presenteados aí com uma camisa comemorativa, né? Um presente aí pela longevidade no Flamengo, tá bom? Quer comentar alguma coisa, É só Vinícius? dizer que é uma marca legal, né? O Bruno Henrique com 300 jogos, Luiz Araújo com Sim, 100, assim, não é qualquer jogador que faz isso não, cara. Ainda mais o Bruno Henrique com 300, é bastante coisa. é verdade. Depois, vamos dar um pulinho ali no Fluminense, né? O Fluminense, ele tem um dado interessante. Em gramado sintético, fãs de esporte, o Fluminense tem um aproveitamento de apenas 19%. Só Nossa para vocês senhora. terem uma ideia, no estádio Newton Santos, são 6 derrotas por lá. E aqui em São Paulo, o Fluminense só ganhou uma vez em gramado sintético, que foi contra o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, realmente, um retrospecto bem ruim para o Fluminense, que realmente não gosta muito de gramado sintético. Isso aí pra mim é frescura, né? Porque futebol é futebol. Ah, mas é mais rápido. Não muda a regra, não muda que eu saiba. É o mesmo futebol. Pra mim é frescura isso daí. É. Bem, agora saindo do Rio de Janeiro, pegando um aviãozinho lá para Minas Gerais, vamos falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está com um problema, né? Nos últimos semanas, últimos dias, na verdade, o Dudu, né, tem tido problemas com a diretoria, foi afastado, né? Agora, nos últimos dias, aí voltou a treinar com o time, mas não se sabe se vai jogar. Tudo por conta de um problema com o técnico, né? De algumas coisas que ele andou falando. Né? Aí parece que vai ter uma rescisão, estão negociando aí essa rescisão, e a multa rescisória do jogador é de aproximadamente 60 milhões. Meu Deus E do eles estão céu. tentando ver se consegue cortar pela metade, mas por enquanto ainda nada de negociação. Vamos ver os próximos capítulos que vai se desenrolar nos próximos dias aí. É complicado, hein? Complicado, né? Não é pouco dinheiro, não, hein? Mas Não, não é, é como fala, eu não sei o que aconteceu com o Dudu, não, cara. Porque, né, primeiro começou aquela novela lá atrás, lá por causa do Palmeiras. Até chegou a ser anunciado, né, no Cruzeiro, mas depois voltou aquela novela, ficou no Palmeiras. Aí conseguiu ir pro Cruzeiro, aí agora tá com esse negócio de fica, não fica. Foi liberado os treinos, igual você falou, agora voltou a treinar de novo. Eu acho que ele não vai abrir mão assim fácil não nesse dinheiro, hein? Diminuir muito também, acho que não. A não ser é, que vá para um outro time que pague um salário mais ou menos igual que ele ganha hoje. Aí pode ser que ele abra um pouco a mão. a gente está falando de muito dinheiro, né? Nossa senhora, É, 60 vai milhões, ser tá uma, maluco. vai ser uma negociação difícil de resolver. Vamos para o seu coleguinha lá, né? O amiguinho do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, né? Que de amigo não tem nada para os torcedores, a rivalidade, né, a flor da pele. Um dado legal: o Hulk, ele se tornou o jogador brasileiro em atividade com mais gols oficiais. Isso é uma informação do ranking mundial de gols, tá? Ele passou o Neymar, Vinícius, o seu querido Neymar aí. É, Hoje o Hulk está com 443 gols e o Neymar com 442 gols. Então é bom o mas Neymar abrir os olhos aí, porque senão o Hulk vai embora, hein? o Hulk é monstro, né, cara? Ele é sem palavras, né? Assim como eu sou muito fã do Pedro, eu não sou fã do Hulk não, mas tem que reconhecer que o cara é um monstro fazendo gol, velho. Ele é impressionante mesmo. É. E agora saindo lá de Minas, vamos para Bahia, né? Vamos começar pelo Bahia, né? O tricolor de aço. E uma coisa interessante que aconteceu no último jogo, em que o Bahia venceu o Palmeiras por 1 a 0 aqui no Allianz Parque, antes de o time entrar no campo, né? O Rogério Ceni fez a pré-eleção, né? Se reuniu com os jogadores e deu aquele incentivo, né? Que é natural que isso aconteça, tanto por parte do técnico quanto do capitão do time, né? E outros jogadores. E ele falou uma coisa bem interessante, o que trouxe bastante confiança para o time, né? E o resultado ele veio nesse jogo. E abre aspas, então, para o Rogério Ceni. Para chegar no topo, tem que passar por aqui. Né? Então, isso é interessante essa frase que ele falou, até porque o retrospecto dos últimos jogos do Bahia estão bem positivos, Vinícius. Sim, sim, e foi um jogaço, cara. Pra quem assistiu sabe o que eu tô falando. Foi uma disputa, assim, de estratégia, de físico mesmo. Quem que aguentava correr, quem aguentava pancada. Foi um jogaço e o Bahia mereceu muito ganhar esse jogo. E aí, falando do Vitória, né?
as más atuações no brasileiro, né, tem causado bastante incômodo no técnico Thiago Carpini, que vem rebatendo algumas perguntas, né? E dentre umas perguntas que foram feitas para ele, abre aspas, né, ele disse a seguinte frase: não me preocupa. Né? Então eu acho um pouco Tá sossegado, né? estranho. Tá Eu acho um sossegado. pouco muito. Tá muito sossegado, né? Afinal, o Exatamente. Vitória não tá indo bem. Essa frase não me preocupa. Eu, particularmente, eu, como torcedor, se eu fosse torcedor do Vitória, eu ia ficar muito preocupado, né? Exatamente. O cara não tá nem com nada, vai sentar em cima do contrato, vai esperar os caras mandar ele embora, só pode. Só falta isso mesmo, né? E Pior. agora, saindo lá da Bahia e indo pro estado do Ceará, né? É uma retrospectiva interessante do Ceará. Nos últimos 21 jogos, tá? Desculpa, nos últimos 22 jogos, o Ceará está com 21 vitórias, Caramba. 4 empates e somente uma derrota, que foi agora para o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Muito por conta da sua torcida, que vem apoiando bastante o time, né, no Castelão, e vem lotando os jogos aí. Então, bom retrospecto para o Ceará nesses últimos jogos, né? Sim, sim, são números muito bons. E aquele negócio, né? A torcida faz diferença, cara. Não que, assim, em pontos a torcida faz diferença, de apoiar e tal. Mas, assim, quem decide de verdade pra mim é o jogador, cara. Se ele, com torcida ou sem torcida, ele tem que jogar. Mas a gente não pode negar que a torcida tem um pezinho ali, né? Que ajuda muito o jogador dentro de campo. É verdade. E só lembrando, pessoal, esses jogos todos em casa, tá? Então, esse bom Então. retrospecto aí é jogos em casa. E falando do Lion, né? O Lion, Vinícius, está em uma fase porque o time completa um mês sem vencer neste ano, no comando do Voivoda. Que fase, hein? Que fase do Fortaleza, hein? Mas assim, eu acho que é natural, porque esse time aí, se eu não tô enganado, mexeu poucas peças nos últimos 3 anos. Então, assim, é um time que tá ali há muito tempo já. O desgaste é natural, não tem muito o que fazer, mas sempre procurar aonde que tá o erro, né? E melhorar nos treinos, porque não dá pra ficar, né? Tanto tempo assim sem ganhar. Um mês praticamente. E o Campeonato Brasileiro pune, né? Se não jogar, Exatamente. Se o ponto que você tá perdendo agora pode fazer falta lá na frente. Então é complicado. Um mês sem ganhar não dá. com certeza. E saindo lá do estado do Ceará e descendo o Brasil, né, lá para o Rio Grande do Sul, vamos falar do Grêmio. Né? No jogo contra o Vitória, em que o time empatou, né, o goleiro Volpe, ele admitiu o erro dele. Naquela bola alçada na grande área, né, que ele Sim. saiu mal pra caramba, né? Nossa senhora. E aí, qual foi a desculpa dele, na minha opinião? Né, que ele falou assim, foi culpa do refletor. Né? O Tá refletor do estádio tirando, meu. atrapalhou ele. Na próxima a gente pede pro cara desligar lá a luz de cima lá pra ele não ficar. Pra ele não ficar. Como que fala? Pra não ir no olho dele, né? Esse cara é pipoqueiro, esse Thiago Volpe aí. Nossa, o goleirinho ruim, cara. Pelo amor de Deus. Eu sempre falei que ele é péssimo. Mas agora, coitado do refletor, a culpa é dele agora. Manda usar um óculos Bem, escuro, sei lá. É, falando agora do Internacional, o Borré, né, o atacante do Inter, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular, tá, Ixi. pessoal? Então, o torcedor do Inter aí vai ficar pelo menos 6 semanas sem ver o Borré. Pode ser que ele volte antes, né, devido ao tratamento, né, toda a equipe que vai cuidar de tratar ele para que ele volte o mais rápido possível, mas pode ser que isso aconteça só lá pela sexta semana. Então, torcedor internacional vai ficar sem ver o Borré aí por alguns jogos. Uns 2 meses aí sem o cara aí, né? Seu Borré, mas assim. Não pode depender de um jogador só, né? Vamos. Tomara que o Internacional mantenha o nível que tá no brasileiro. Porque é bom pro campeonato, né? Aquela competitividade e tal, sem ter, tipo, só um time destacando. Tomara que eles não caiam em rendimento, não. Quanto o Corinthians, o Borré não joga. É o medo, né? É o medo, né? Vamos lá. Juventude, né? O Juventude tem tido um problema. Bolas alçadas, né? Aquelas bolas aéreas, seja através de falta, de escanteio, um cruzamento, tem sido um grande problema para o clube. Então o clube está tentando aí se organizar, o técnico, a sua comissão técnica, né? Manter uma intensividade melhor nos treinamentos, né? Para corrigir esse erro aí que está realmente causando prejuízos para o Juventude. E então o torcedor jaconeiro aí precisa estar atento ao time, né? Principalmente a zaga, né, tá atenta para que melhore essa questão aí, e os torcedores
ficar um pouquinho mais feliz, né, com a sua zaga aí, porque tem dado muitas falhas. Isso aí é um alerta pra todo mundo, né? Não só pra zaga, pros laterais, que fazem a cobertura, pro próprio goleiro. Então, assim, é um conjunto de várias pessoas. Não pode culpar um ou dois jogadores só não, porque é um conjunto, né? Sem dúvida. E o Mirassol, agora voltando aqui para São Paulo, o Mirassol, Vinícius, você já falou isso para nós algumas vezes, é o único time que só tem jogador brasileiro. Ah, então, desculpa, achei que você ia falar mais alguma coisa. Mas Eu vou falar, mas depois. Não, sim, mas então, foi o que eu falei igual várias vezes, acho que todo vídeo eu praticamente falo isso, mas é o último time que Uhum. só com brasileiros e, assim, é uma coisa interessante, cara, porque o Mirassol não tá, assim, é aquilo que eu falei, não vai brigar por título, mas tá dando trabalho pra bastante gente, cara, e é só jogador daqui, não tem, tipo, uma estrela, sei lá, da Argentina, do Chile, do Peru, sei lá, que faz um jogo diferente. É só o pessoal daqui mesmo, aqui do Brasil, eu acho isso muito interessante, por isso que eu sempre falo. Legal. E no século, né, o Mirassol até hoje só teve apenas 3 jogadores de fora do Brasil. Interessante, Caramba. né? Então, porque geralmente tem time aqui do Brasil que tem 5 6 ou às vezes, o Flamengo às vezes tem 8 dentro de campo, que é tudo estrangeiro. Mas É. ao contrário do Mirassol, que só teve 3 na história, né? Então, de boa. Da hora. E tá fazendo uma bela campanha, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Sim, sim. Eu fico assim, como eu falei, não torço pro Mirassol, mas fico feliz por ele estar mantendo um nível, né? Digamos assim, uma regularidade. Uhum. E agora falando do Red Bull Bragantino, né, que é o terceiro melhor, tem a terceira melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Já são 4 vitórias seguidas, Vinícius. Então, uma delas em cima do Santão ainda, né? Que fase! Um bom momento aí do Red Bull Bragantino. A torcida com certeza deve estar muito contente aí. Agora vindo aqui para a capital de São Paulo, né, falando do São Paulo, o balanço financeiro do São Paulo no ano passado, né, 2024, fez chegar a sua dívida em praticamente 968 milhões de reais. E isso só 44% dessas dívidas, tá, é de curto prazo. Então, é um sinal de alerta aí para o São Paulo, que tem menos da metade das suas dívidas de curto prazo, ou seja, mais da metade é de longo prazo. Né? Uhum. Então, isso vai refletindo no São Paulo ao passar dos meses, né? Um sinal de alerta aí para a diretoria, né? Ah, com certeza, mas é aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Não só do São Paulo, dos outros times também que devem muito, é a irresponsabilidade fiscal, né? Porque assim, os caras gasta, não quer saber de nada porque não sai do bolso deles, né? Quer colocar salário Aham. pra jogador astronômico, quer fazer um monte de coisa. E aí quando ele sai, deixa pro próximo presidente, eles que se virem, né? Mas assim, é complicado, cara. Esse ano ainda tenho certeza que o São Paulo vai chegar no 1 bilhão. Eu tenho certeza disso. Que não tem como não chegar lá esse ano. Entendeu? Se quiser Também ganhar alguma coisa a mais assim, vai ter que chegar, não tem jeito. não tenho dúvidas disso. Falando do Corinthians, Dorival Júnior, né, que foi apresentado nesta terça-feira, e ele mandou um recado, abre aspas, para o Dorival. Minha preocupação é esportiva, ou seja, o que acontece fora dos gramados não interessa ao Dorival, foco no time. Exatamente. E ele tá certo, né? Tem que primeiro focar dentro de campo. Só que assim, ele não pode perder. Não perder o foco, mas assim, se esquivar totalmente das outras áreas sem ser o campo, porque isso reflete. Porque se o time não tiver com as contas pagas, não tiver tudo em dia, jogador, e não estiver recebendo, isso reflete dentro de campo. Porque assim, se o jogador não receber, por que ele vai jogar? Entendeu? Então ele não pode. Não tô dizendo que ele tem que focar na política, não é isso. Realmente, o foco dele é dentro de campo. Mas ele não pode ficar longe do assunto, não, porque ele tem que estar por dentro pra poder usar isso a favor dele, né? Tá certo. E agora das duas últimas notícias, Palmeiras. A tia Leila tá muito feliz, Vinícius, e fãs do esporte, aí, os palmeirenses, né? O clube quase dobrou a sua receita já nesse ano, 2025, tá? Abriu esse ano com superávit. E é muito dinheiro na conta aí do time do Palmeiras, Vinícius. Ah, isso aí é o sinal de uma excelente administração, né? Não é uma boa, é uma excelente. Tanto que ela já quitou a dívida com a Crefisa, entendeu? Eu não lembro o valor exato agora, mas já tá quitado, então é uma dívida a menos pro Palmeiras. E é isso, cara. É o sinal que uma excelente administração reflete em resultados. Você vê o Abel com 10 títulos, entendeu? Todos Libertadores, Copa do Brasil, 2 brasileiros, 3 paulista. Então, assim, como é que fala?
É aquele negócio, se administrar direito, dá pra ganhar. Faz bem pro clube, entendeu? A saúde do clube. Mas não é todo mundo que pensa dessa forma, né? É verdade. Então, para finalizarmos, Vinícius, depois a gente já passar para os palpites. E aí, pessoal, fãs de esporte, fique ligadinho, porque o Vinícius também vai fazer seu comentário no finalzinho do vídeo sobre a nossa seleção, porque essa semana andou chamando bastante Um atenção aí. caos essa semana, entendeu? O Santos, torcedores nessa semana, né, invadiu o CT do Rei Pelé para cobrar diretoria, cobrar jogadores, então isso já causou um climão, né, o clima esquentou por lá. E também tivemos o anúncio do novo técnico, né, que foi uma surpresa com certeza para muita gente aí, principalmente para o torcedor santista, né, que foi o Kleber Xavier, seus auxiliares e tudo mais. E aí, Vinícius, o que você me fala sobre isso? Ah, cara, se cobrar, o torcedor na minha opinião, já até passou da hora de cobrar. Porque, como eu disse lá nos stories do nosso Instagram, né? Aliás, pessoal, segue a gente lá. Por isso que eu falo, lá a gente posta bastante coisa também, né? Nas outras redes. Como eu disse, passou da hora, entendeu? Esse bando de jogador sem vontade de jogar. Se não tiver bom, vai embora, entendeu? É assim que funciona. Ninguém tá te segurando, colocando a corrente no seu pescoço, entendeu? Sem vontade, não quer jogar andando dentro de campo, cara. Em vez de honrar a camisa que tá usando, entendeu? Não tá ali de graça, não. Os caras tá te pagando pra isso, entendeu? Mas não vou estender muito, não, porque eu já falei muito aquele dia na outra rede lá e eu fiquei estressado, entendeu? Mas enfim, e questão do Kleber Xavier, foi como eu disse lá também. O Santos não é lugar pra fazer estágio, entendeu? Porque o cara não foi técnico em lugar nenhum. Deu aí do nada, agora ele veio ser técnico aqui no Santos. Sendo que tava uma. Depois que o Tite não fechou lá com o Corinthians lá, começou a aparecer o nome dele no Santos. Mas como eu disse lá, é coisa rápida. Assim, ou o Tite vai trabalhar home office, né? Vai ficar com um ponto eletrônico ali junto com o Kleber Xavier, ó, põe esse, faz isso, faz aquilo. Ou daqui a pouco ele cai e o Tite aparece. Mas assim, eu acho isso uma tremenda sacanagem com o Santos, né? Porque o clube não tem que ficar fazendo palco pra ninguém, né? Então, assim, é revoltante isso daí. É. Cenas dos próximos capítulos aí. Torcedor do Santos, cabelo em pé. Então vamos, pessoal, agora passar para os palpites. Vamos dar aí o que a gente acha, né, que vai ser o resultado de cada jogo. Pessoal, olha, esse final de semana promete, hein? E, Vinícius, vamos começar então? Jogo de Bora. amanhã. Né? Jogo de amanhã não, né? Jogo desta sexta-feira, né? Sim, sim. Às 9h30 da noite, no Morumbis, São Paulo e Fortaleza. Qual será o resultado, Vinícius? São Paulo vai ganhar de 1-0 do Fortaleza. O Fortaleza vai continuar sem ganhar. 1-0, eu também vou apostar aqui no São Paulo 2-1, tá? Esse jogo. Eu vou assistir e com certeza muito fã de esporte aí também vai assistir, até porque a gente vai também comentar depois para vocês, pessoal, nos nossos stories, tá? Nas nossas redes sociais aí. Fiquem atentos que a gente vai fazer comentários sobre este jogo aí, beleza? Assim que finalizar na sexta-feira. Depois, aí já no sábado, né? No sábado nós temos o jogo no Maracanã às 6h30. Então, torcedor do Fluminense, do esporte aí atento. Fluminense e esporte. Ah, Fluminense vai ganhar, velho. Isso aí é 2-0 Fluminense. Pode ficar sossegado. Até vou me arrumar na cadeira Vinícius, agora, que agora essa parte dos palpites, cara. Eu não acerto nenhum, né? Mas tudo bem. Vinícius 2-0. Olha, eu sinceramente vou apostar esporte vai desencantar um a Ih, zero no rapaz. Fluminense. Só falta você falar que é gol do E Lucas Lima também. ó, não, deixa isso aí de lado. Jogo também às 6h30, Corinthians e Internacional. Que jogaço na Neoquímica, hein? Jogo bom, hein? Jogo bom. Mas, assim, com muita dor no coração, eu acho que vai dar Corinthians, entendeu? Pode pôr Qual o dois a seu zero palpite? Corinthians aí. 2-0, 2-0. 2-0 Corinthians. Eu vou apostar também 2-0 Corinthians. Também às 6h30, no Presidente Vargas, lá no Ceará, Ceará e Vitória. Hum, vamos pôr pro Ceará. Ceará 1-0. Ceará 1-0. Eu também vou apostar Ceará 2-0. Depois, para fechar o sabadão, lá na casa de apostas Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo, Ah, às dessa nove vez eu da vou apoiar noite. o Botafogo, hein? 2-0 Botafogo. 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo, eu vou colocar Bahia 1-0 no Botafogo. Aí E aí, sim. saindo do sábado pro domingo, Vasco e Palmeiras. Esse jogo vai ser lá no Mané Garrincha, em Brasília, às 4 da tarde. Palmeiras, pode pôr o Palmeiras 2-0 também. 2-0 Palmeiras, eu vou apostar Vasco 2-1. Depois, também às 4 da tarde, Grêmio e Santos.
Fique ligadinho aí, Vinícius. Hum, Olha o seu Santos. vamos para 1x0 Santos, vai. Vamos ser humilde. 1-0 Santos. Eu vou pôr 3-0 para o Grêmio. Que isso, cara? Que isso? Depois, para fechar o domingão, lá no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo. Jogo bom, hein? seis Jogo e meia da bom, hein? tarde. Será que o Gabigol vai entrar nesse jogo aí? Ai, ai, ai. Ah, Vamos pôr aí 2x0 gol do Pedro. 2-0, gol do Pedro. Eu vou colocar, olha, vou também chutar Flamengo 2-1. Jogão esse. E Esse eu não na vou perder também, não. segunda-feira, pessoal, aí tem jogo na segunda, Red Bull Bragantino e Mirassol, lá no Cícero de Souza Marques, não vai ser no estádio do Red Bull, tá, pessoal? Porque o estádio do Red Bull vai começar a passar por reforma, porque vai se tornar uma arena, a Arena Red Bull aí Que futuramente, legal, da então hora. os jogos do Red Bull vai passar a ser no Cícero de Souza Marques, que é o estádio da Prefeitura de Bragança Paulista, que foi reformado e agora vai passar a receber esses Ô, jogos aí. Jogo às Mirassol, 7 da noite. Mirassol, 1x0, 1x0 Mirassol. 1-0 Mirassol. Eu vou colocar 2-1, 2-1 para o Red Bull. Depois, para fecharmos na segunda-feira, lá no Alfredo Jaconi, Juventude e Atlético Mineiro às 8 da noite. Atlético Mineiro, 2x0. 2-0 Atlético Mineiro. Olha, eu vou apostar esse jogo 2-2. Show. E, e assim, então, a gente fecha os palpites. Boa sorte a todos vocês aí. Também, obviamente, a gente convida você, fãs de esporte, faça o seu palpite, deixe nos comentários. E se você acertar, a gente vai falar do seu nome aqui no jogo pós-rodada. E aí, Vinícius, agora, por favor, para a gente encerrar o nosso vídeo, nos traga as novidades da CBF, da seleção, que olha, essa semana deu o que falar, hein? Não, eu já, assim, já logo de cara já vem que falar que as notícias não são boas. Já jogo o balde de água fria, entendeu? Primeiro ver essa palhaçada de camiseta vermelha, entendeu? Que só gente Zé Ruela mesmo pra achar que não tem nada a ver com política. Mas assim, eu não vou entrar nesse assunto não, porque é um assunto que nem cabe discussão, entendeu? Porque não vou nem falar. Mas enfim, é a camiseta ridícula, não tem que ser. E parece que eu tava lendo ontem, parece que já cravaram que vai ser azul mesmo, não vai mexer com isso. Que parece que lá na CBF tem um documento lá que fala que não pode mudar as cores. Graças a Deus, né? Mas enfim. Ainda. Como é que fala? Eu vi sobre o caso do Ancelotti, cara. Tá uma novela. Tá uma novela. Uma hora fala que vem, uma hora fala que não vem. Aí, é assim, eu tava lendo também, parece que ele fez um acordo verbal com o Edinaldo. Falou que ia vir assim que o Real Madrid terminar a La Liga, porque ele já deixou claro que não vai assumir o Mundial, o Real Madrid no Mundial, né? Então já vai vir um novo técnico. Mas assim, cara, eu acho errado, porque daí parece que o Real Madrid já barrou ele, porque disse que ele pode ir, não tem problema, só que ele não vai receber eu não sei se é a multa rescisória, é uma parcela, Sim. resumindo, o Real Madrid falou que ele pode ir, mas ele não vai receber, só que ele também não quer abrir mão do dinheiro, entendeu? Então, assim, ao meu ver, parece que pra ele não é a prioridade a seleção. Só que tá uma novela muito grande, uma hora vem, uma hora não vem. Eu já disse desde o começo pra mim que tinha que ser o Jorge Jesus, entendeu? Não tô falando que ele é melhor que o Ancelotti, não é isso, porque o Ancelotti tem muito nome, né? 6 Champions League, né? Mas assim, eu acho que o Jorge Jesus já resolveria o problema, porque ele conhece o futebol brasileiro também, conhece o pessoal daqui, né? Porque eu duvido muito que se o Ancelotti assumir a seleção, ele vai vir morar no Brasil. Eu duvido, cara, que ele vai vir aqui acompanhar os caras daqui. E fazer a seleção só com os jogadores de lá, não existe isso, né? É verdade. Também concordo com você. Acho que tem muita coisa ainda para ajeitar aí. E com relação ao técnico, acho que a seleção já demorou demais para ter um técnico, né? Exatamente. Hoje já Uma se viu ficar seleção, mais de um mês sem ter na seleção brasileira. a pentacampeã do mundo, né? Não pode ficar tanto Exatamente. tempo assim sem um técnico, né? Tem muita coisa para fazer e principalmente em relação ao time que não vem bem Nos últimos antes, né? jogos, né? Dos últimos jogos, exatamente. É que Bem, assim, pessoal, só rapidinho, pode falar. igual o Dorival, por exemplo, que é o último treinador, o trabalho dele, se você pegar em números, não tão ruim, cara. Ele só teve 2 derrotas. O problema que pesou muito foi as más escalações, né? O pessoal que não era pra chamar. E o 4x1, né? Que tomou pra Argentina. Então, 4x0, né? Que tomou pra Argentina. Então, Sim, assim, se pegar em números, o trabalho dele também não é ruim. Mas a gente sabe o que rola lá dentro, né? Sabe, mas não tem como provar. Então, melhor não falar nada. é verdade. Então, pessoal, a gente vai encerrando esse vídeo aqui para vocês, né? Antes da sétima rodada do Brasileiro.
convidamos a você para que compartilhe esse vídeo, né, com seus familiares, amigos, né, convide aqueles que ainda não nos conhecem a nos conhecer, conhecer o nosso trabalho, né, ativar os sininhos das notificações, dar aquele like, se inscrever no canal para continuar dando aquela força para a gente, porque isso vem nos ajudando bastante, e óbvio, a gente sempre fazendo aqui o nosso trabalho com muito carinho para todos vocês, e obviamente, não podemos deixar de falar, após a rodada, né, no domingo a gente vai estar gravando para vocês, já falando do que aconteceu de melhor, né, nesse final de semana. Então fiquem atentos aí, a você que tem o sininho ativado, a você que ainda não ativou, por favor, ative aí, beleza? E é claro, continue nos acompanhando também nas redes sociais, que é muito importante, isso ajuda a gente também bastante. E Vinícius, para finalizar então, seus últimos comentários, por favor. Não, é isso aí, rapaziada. A gente vai finalizar por aqui. E assim, domingão, igual a gente falou, a gente já vai gravar o pós-rodada, né? Dos jogos que vão acontecer até o domingo. Exato. Porque, assim, os jogos de segunda, a gente não tem como esperar até segunda pra esperar acontecer, pra gravar, né? E tal. Então, assim, por isso que, igual ele falou, siga a gente nas outras redes. Porque os jogos que passarem na segunda-feira e até o de sexta-feira, que é o do São Paulo, a gente vai postar nas nossas redes sociais, nossos stories, o que a gente achou do jogo. É um breve comentário, igual mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui no nosso vídeo. Então não deixe de seguir a gente por lá, porque lá sempre tá trazendo informação dos times e falando dos jogos quando for fora do dia, né, digamos assim. Tá bom? Então é muito importante que vocês sigam a gente por lá. Interage com a gente também lá, a gente sempre faz enquete dos jogos, tudo certinho. Tá bom? E é isso. É isso aí. Boa, Vinícius. Então você, torcedor, que tem seu time jogando nessa sexta, seu time vai jogar na segunda-feira, vocês não vão ficar sem os nossos comentários sobre as nossas análises. E a gente vai encerrando por aqui. Vinícius e pessoal fã de esporte, um forte abraço. Opa, Bom final de falou. semana, boa sétima rodada do Brasileiro. Valeu! Valeu.